aparecendo? Já tá, já tem gente. Já. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à Casa de Deus, nesse domingo, né? Que a gente tem aqui o privilégio de estar aqui. E queria convidar você para colocar um louvor no seu coração, começar a aquecer o Espírito para que Deus possa falar com a gente hoje. A gente vai cantar sentado mesmo nas mãos do oleiro, que estamos tocando um pouquinho antes. Há um louvor muito bonito que diz que nós confiamos em Deus, né? Naquele que nos molda. Então, convido vocês a cantar.
consciente de quantas vezes o mundo nos quebra, né? Quantas vezes nós mesmos, pelas nossas decisões erradas, afastadas de Deus, nos quebramos, né? Como Deus é maravilhoso e pode nos restaurar a cada dia de nossa vida. Amém. Eu queria que vocês se colocassem em pé hoje, os irmãos que estão aqui, para a gente cantar um louvor, para nós começarmos o culto Milagres. Agradecido, Deus.
Boa noite a todos. Que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós que estamos aqui fisicamente em loco na igreja nesta noite e também a você que nos acompanha via internet. Nesse momento eu quero convidá-lo, após termos louvado nosso Deus, que você, da onde você estiver, na maneira como você estiver, e nós aqui na igreja, possamos nos colocar de joelhos para juntos buscarmos a Deus em oração. Santo e eterno Deus, que sobre as alturas dos céus habita, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos à Tua casa nesta noite. Já iniciamos uma nova semana e somente isso já é motivo suficiente para louvarmos e agradecermos o Teu santo nome. Obrigado pelo Teu cuidado, a Tua provisão, pelas bênçãos repartidas com cada um de nós e principalmente pelo que nos dá liberdade física e espiritual para estarmos na Tua casa, abrirmos a Tua palavra e nela buscarmos a compreensão da Tua vontade. Amém. Nesta noite, uma vez já entregue em Tuas mãos os louvores que aqui foram apresentados, queremos entregar também a nossa vida, de modo a colocar em Tuas mãos sem reserva alguma. Para isso, perdoa, Senhor Deus, os nossos erros e pecados e concede-nos, por meio do Espírito Santo de Deus, que sejamos batizados com o Teu santo poder. Amém. Agora, perdoados em nome de Cristo Jesus, concede-nos, Senhor Deus, o mesmo Espírito que instruiu os homens a escrever a Bíblia, a nos iluminar, para que nessa noite possamos entender um pouco mais a Tua palavra. Dá a Tua graça, alcança aqueles que não estão presentes na Tua casa, bem como aqueles que aqui estão, para que de modo especial todos nós seremos daqui nesta noite cheios da Tua santa presença. Fica conosco, concede-nos a Tua graça e direção, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para você que está nos acompanhando, seja aqui na igreja ou via Facebook da Igreja Central de Mogi Mirim, não estranhe, ontem eu estive aqui com vocês, estou de novo com vocês, mas espero que vocês não estejam enjoados, da minha presença aqui. Pelo contrário, a ideia nesses domingos próximos agora é nós continuarmos aquilo que já havíamos começado anteriormente, através das lives que eram feitas, com os estudos da Palavra de Deus. Diferentemente do que nós estávamos fazendo até então, nós vamos estar conduzindo um estudo não muito extensivo, mas um estudo breve sobre algumas doutrinas da Igreja Adventista. É sempre recomendado e sempre muito bom que nós estejamos sempre lembrando e estudando cada um desses temas, a fim de que a nossa fé seja fortalecida e mais pessoas possam conhecer, compreender e principalmente ter fé naquilo que a Palavra de Deus nos apresenta. Muito bem, nesta noite então nós vamos estudar um dos temas relacionados às doutrinas que a Palavra de Deus nos apresenta. De forma bastante especial, nós vamos nos ater àquilo que o livro ou aquilo que a nossa literatura chamada Nisto Cremos nos traz como instrução. Para aqueles que já são adventistas do sétimo dia há algum tempo, você muito provavelmente já viu esses temas, você já os conhece e você já muito provavelmente já teve até a oportunidade de ensinar às outras pessoas. Mas há muitas pessoas que ainda não conhecem, e se conhecem, há pessoas que têm dúvidas sobre essas temáticas. Por isso, alguns desses temas foram separados, como eu disse, para que eu e você possamos fortalecer a nossa fé em Cristo e, mais do que isso, tenhamos então a oportunidade de estar preparados para ensinar outras pessoas. Então, você que nos acompanha aqui na igreja, tome então em mãos a sua Bíblia, pois nós vamos usar. Você que está acompanhando pela live da Igreja Central de Mogi Mirim, pelo Facebook, eu convido você também a tomar mão a sua Bíblia. Lembrando que você, como sempre orientamos, pedimos que você deixe o seu like. Eu não estou literalmente de frente com o celular agora ou com o tablet, então eu não sei se você já deixou o seu like, então eu peço que você deixe o seu like na nossa live, e mais do que isso, abra salas de vídeo no seu Facebook, compartilhe esse link para que mais e mais pessoas possam então acompanhar o estudo que nós estaremos realizando a partir de agora. Eu vou estar projetando algumas imagens aqui na tela e eu espero que você consiga nos acompanhar. Há necessidade de que você esteja com a sua Bíblia em mãos, pois nós vamos utilizá-la e muito. Mais do que isso,
se você tiver interesse e oportunidade, seria interessante que você fizesse anotações sobre os textos que nós vamos tratar aqui. Por quê? Além de você marcar na sua Bíblia, se você tiver interesse, marque também em alguma outra repartição, para que você tenha a oportunidade de posteriormente estar acessando esses textos, reestudando esses temas e mais aprendendo sobre a palavra de Deus. Muito bem, vou pedir para que seja então projetado aqui a próxima tela. Nesta noite nós vamos falar sobre um dos temas da Bíblia que, se não um dos mais importantes, é aquele que nos dá a base e sustentação para que nós possamos entender todo o restante, para que eu e você possamos compreender todo o conteúdo completo relacionado ao contexto bíblico. Nessa noite nós vamos falar sobre doutrina de Deus, e em específico o segundo tema do conjunto de doutrinas da igreja. Nós vamos falar sobre a Trindade. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar alguns temas relacionados a essa questão da Trindade. Por isso, nesta noite, nosso foco, a nossa intenção é fazer você entender um pouco mais, mas ao mesmo tempo ampliar a possibilidade de você compreender esse tema tão importante. Ok? Pode passar, por gentileza. Acompanhe o que está na tela. Aqui é dito o seguinte: as teorias que explicam ou definem a Deus e os argumentos que tentam provar ou negar a sua existência constituem evidências de que a sabedoria humana é insuficiente para penetrar no terreno do divino. Você consegue entender o que nós estamos querendo dizer aqui? O que nós estamos tratando aqui é de algo que transcende a minha e a sua capacidade de compreender, de fato, todos os detalhes. Quando você vai ao livro de Deuteronômio, capítulo 29, também no verso 29, você vai encontrar ali um texto bastante interessante. A Bíblia diz assim: existem algumas coisas que foram reveladas, e estas revelações foram feitas para mim e para você. Ou seja, são elementos bíblicos, instruções bíblicas que você e eu precisamos entender. No entanto, há também, dentro do mesmo livro, dentro da Bíblia, porções que eu e você nunca conseguimos entender por completo. Você consegue entender isso? Essa é a grande questão. E é aqui que, na minha opinião, reside a beleza do texto bíblico. Nós não temos condições plenas de entender Deus completamente. Nunca conseguiremos. Por quê? Por uma questão simples. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. É assim que funciona. Mas, quando falamos sobre a Trindade, temos que ter muito cuidado. Por quê? Estamos entrando num terreno onde a racionalidade humana precisa se curvar frente ao assim diz o Senhor, sobre aquilo que a Bíblia nos apresenta. No entanto, embora o conteúdo seja amplo e incapaz de eu e você compreendermos completamente, a Bíblia nos dá os passos para que eu e você possamos entender daquilo que precisamos sobre esse tema. Muito bem, pode passar por gentileza. Aqui é dito o seguinte: não podemos amar alguém a respeito de quem nada conhecemos. Por outro lado, não poderemos descobrir as coisas profundas de Deus através da investigação. Quando você vai ao livro de Jó, capítulo 11, você encontra Jó nos apresentando uma verdade, além das muitas verdades que ele ali apresenta em seu livro. A verdade é a seguinte: você não consegue levar Deus para um laboratório e olhar para Ele com um microscópio a fim que você possa entender quem é Deus. Pelo contrário, para que você possa compreender Deus, você tem que estar em contato com Ele, você tem que estar se relacionando com Ele, você tem que estar junto dEle. Por quê? Porque é através do relacionamento que você conhece. Você consegue entender isso? Existe uma máxima que diz o seguinte: você dificilmente vai confiar em alguém que você não conhece. E esse é um detalhe interessante, um detalhe importante, porque eu e você muitas vezes somos pegos por um erro bastante comum. Nós queremos mostrar às pessoas, queremos ensinar as pessoas, queremos levar as pessoas a conhecer quem é Cristo, mas nós não as levamos à Bíblia.
A Bíblia é a fonte de informação válida e suficiente para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Então, como eu posso pedir para que alguém creia, para que alguém entregue a sua vida a Jesus, se eu ainda não o levei ao conhecimento do texto bíblico? Então, a minha primeira necessidade é levar as pessoas a conhecer. Quando você conhece alguém, você cria e desenvolve relacionamento com ele, e quando você desenvolve relacionamento com ele, você passa então a ter a oportunidade de amá-lo. Seria interessante da minha parte eu convidar você, ou questionar você: você ama Cristo? Mas de repente nessa questionamento, você me responde: mas quem é Cristo? Para que eu nele confie, para que ele o ame, eu preciso conhecer. Sem conhecimento não há desenvolvimento de confiança, e sem confiança não há amor. É assim que é. Por isso, pode passar por gentileza, a nossa intenção nesta noite é saber se há possibilidade de nós conhecermos de fato a Deus. Existe, será, no texto bíblico, evidências que nos ajudam a compreender quem Ele é, como Ele age, qual é a sua natureza, a sua realidade? É lógico que sim, por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, vamos ao verso de número 3. É um texto que você conhece, mas ele há de nos dar a base para que eu e você possamos entender algo sobre o conhecimento de Deus. Deus, de fato, pode ser conhecido. Será que eu e você temos condições de entender Deus? A Bíblia nos responde. O Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 3, a palavra de Deus nos diz assim: e a vida eterna é esta, acompanhe comigo, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. A vida eterna é esta. Você já pode pensar nisso? Há um texto em Eclesiastes, no capítulo de número 3, que o sábio Salomão, falando sobre a vida, sobre a compreensão daquilo que ele havia vivido, e principalmente do enfado, do cansaço, da vaidade. Ele relata que ele conheceu muitas coisas, teve várias posses, enfim, ele fez várias coisas, mas ao final do relato, ou ao se aproximar do final desse relato, Salomão diz algo interessante. Ele diz o seguinte: que Deus colocou no coração humano o anseio, o desejo pela eternidade. Agora, o que é a eternidade? Ou qual é o resultado prático da eternidade? Simples. A Bíblia diz: a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? O que resume a vida eterna? O resultado final da vida eterna é conhecer a Deus. Ele como Deus Supremo, e a Cristo Jesus, aquele que foi enviado para se revelar. Você consegue entender isso? A fim de que você conheça a Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa se aproximar dele, você precisa estar em comunhão com ele. Essa é a grande questão. A fim de eu poder obter conhecimento de Deus, eu preciso buscar conhecer a Jesus Cristo. E aqui fica a grande pergunta: quanto tempo eu e você temos dedicado a conhecer a Cristo? Quanto tempo eu e você temos dedicado a passar tempo com Ele, ouvindo a sua voz, conhecendo a sua vontade? Quanto tempo eu preciso estar em comunhão com Ele? Eu preciso estar, senão não tem como conhecer. Pode passar por gentileza? O fato é que existe evidências de que nós temos um Deus. Quais são essas evidências? Evidências que podem nos dar a oportunidade de entender via a Bíblia, e mais do que isso, via a criação de Deus, quem Ele é. Pode passar por gentileza? Existem algumas evidências na criação. É dito o seguinte: Deus se revelou, ou Deus revelou a sua existência a todos os seres humanos através de pelo menos duas questões, ou de dois pontos fundamentais. Quais são esses pontos? Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte:
que Deus se revela através da natureza. Salmos capítulo 19, verso 1 e Romanos 1, verso 20 nos assegura isso. Deus se revela através daquilo que Ele criou. Na Bíblia, nós vamos tratar mais à frente sobre isso. Não existe muitos detalhes de como Deus é, mas existe abundantes detalhes do que Ele faz. Você consegue entender? Por isso, quando você vai ao texto bíblico, por exemplo, ao livro de 1 e 2 Samuel, você encontra Davi, já próximo ao final do seu reinado, fazendo uma descrição detalhada de quem é Deus para ele. Por quê? Porque em meio à sua vida e à sua trajetória, Deus agiu na vida dele. Os atos de Deus foram revelados. E aqui nos diz que a natureza tem a prerrogativa de nos revelar quem é Deus. Você já tirou tempo para observar a natureza? Ver o que Deus criou e como Ele criou? Existem elementos da natureza que fogem à nossa compreensão. Fogem. A cor das plantas, as várias matizes, os pássaros que voam, a infinidade de animais, o próprio ser humano. Se você observar a natureza, como muitos cientistas fizeram no passado e ainda fazem, a sua conclusão será somente uma: existe um Deus. Existe um Deus. Não tem como. Mais do que isso, os estudos colocam também que há a possibilidade de você conhecer a Deus através da experiência humana. Quando o homem coloca a sua mente à busca da compreensão de quem é Deus, diz a Bíblia, seja através da revelação da natureza, seja através da consciência humana, Deus então se revela. Quando você vai a Romanos, no capítulo 2, a Bíblia diz que mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de ter contato com a lei, com a Bíblia escrita, eles ainda assim têm consciência de que existe um Deus. Existe um Deus. O homem revela a necessidade, a ânsia, a preocupação de encontrar-se com Deus. Essas revelações divinas são responsáveis pela ideia intuitiva de Deus, que prevalece entre aqueles que não possuem acesso à palavra de Deus, mesmo a mais remota civilização, mesmo a tribo indígena mais afastada da sociedade, mesmo ali há uma centelha na mente e no coração deles que os leva a adorar, porque eles têm necessidade de Deus. É assim que funciona. Pode passar por gentileza? Ainda há evidências da Escritura. A Bíblia não prova a existência de Deus, ela assume que assim ocorre. O texto inicial das Escrituras declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode conferir isso na sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui? A Bíblia não está preocupada, em suas muitas páginas, em fazer uma apologia, ou seja, uma defesa de Deus. Não é esse o propósito, não é essa a ideia. Pelo contrário, ao contrário de iniciar o livro mostrando detalhadamente, de forma esmiuçada, quem é Deus, a preocupação do texto bíblico é dizer o que Ele fez. Quem é Deus? O texto bíblico responde: Ele é Criador. Ele é o Criador. Somente por essa razão você poderia entregar a sua vida a Ele, porque sendo você Criador, Ele é aquele que faz. Ele é aquele que conhece você, porque Ele te criou. Pode passar, por gentileza? O Deus das Escrituras, que se revela a mim e a você, leva-nos a entender algumas de suas nuances, algumas de suas características. E a Bíblia nos apresenta várias dessas características, entre elas o seu nome, as suas atividades e principalmente os seus atributos. E nas próximas telas eu quero convidar você a observar esses detalhes.
detalhes relacionados ao nome de Deus, às suas atividades e principalmente os seus atributos. Passe por gentileza. Note o que a Bíblia revela sobre quem é Deus ao descrever o seu nome. A Bíblia traz algumas declarações sobre o nome de Deus. Em primeiro lugar, ela diz que Ele é El, ou Elohim, o Deus que eu e você conhecemos. Revela o seu divino poder, o Todo-Poderoso. A Bíblia fala sobre isso em Gênesis, capítulo 1, verso 1, e também no livro de Êxodo. Ele se revela a seu povo como sendo Deus Todo-Poderoso. Como assim Ele é? Mas a Bíblia ainda traz algumas outras informações. Elion, ou Altíssimo, focalizando o exaltado status divino. Gênesis capítulo 14, Isaías capítulo 14 nos apresenta isso. Deus está num lugar exaltado, mas não somente no lugar exaltado, Ele é o Deus exaltado. Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, o Deus Altíssimo. Mais do que isso, Ele é Adonai, o Senhor. Retrata a Deus como o legislador todo-poderoso, aquele que não somente cria, mas aquele que estabelece as leis, aquele que estabelece as regras, aquele que estabelece os limites, aquele que nos dá a oportunidade de liberdade. Esse é Deus. Mais do que isso, a Bíblia ainda apresenta Jeová, ou o Senhor, salientando a fidelidade e a graça de Deus na manutenção do seu conserto para comigo e para com você. O mais interessante de tudo é que para cada pessoa a qual Deus se revelou no texto bíblico, cada uma dessas pessoas o chamou de um nome diferente. Por que isso? Porque Deus se revela de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. Já parou para pensar nisso? Davi, por diversas e diversas vezes, atribui uma qualidade a Deus. Uma hora ele é a rocha forte e poderosa, outra hora ele é o abrigo, outro momento ele é o escudo, ele é o guerreiro, ele é o protetor. Mas mais do que isso, sempre ele é o Salvador. Você consegue entender? Deus se revela a mim e a você de modos diferentes, a fim de que você e eu tenhamos a oportunidade de entender quem Ele é, através daquilo que Ele faz por mim e por você. Pode passar? Além disso, há um traço de revelação de Deus através das suas próprias atividades. E as atividades de Deus remontam à criação. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz sobre isso. Mais do que isso, Ele não somente criou o mundo, mas Ele também é retratado como aquele que sustenta o mundo. O sustentador do mundo. Ele é o Redentor e o Salvador. Ele estabelece planos e realiza os planos. Ele faz predições, Ele concede promessas e as cumpre. Mas mais do que isso, Deus é um Deus perdoador. Perdoador. Nós falamos um pouco sobre isso ontem, sobre a habilidade, característica, o dom de Deus, de perdoar os nossos pecados. E eu e você, quando nos aproximarmos da Bíblia e do Deus desta Bíblia, você e eu precisamos entender isso. Ele não é somente o Criador, Ele não é somente o sustentador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode perdoar os nossos pecados, limpar as nossas iniquidades e nos dar vida nova através de Cristo Jesus. Você precisa crer nisso? Pode passar? Além disso, você vai encontrar características de Deus que são detalhadas através dos seus atributos, através das suas características e daquilo que Ele nos apresenta. Preste atenção, existem atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, Deus não pode otorgar esses atributos a outra pessoa, Ele não pode dar a outras pessoas, e por uma razão muito simples, esses atributos descrevem aquilo que Ele é em essência. Ele é aquilo que os seus atributos demonstram. Quais atributos são esses? Ele tem em si mesmo vida própria e Ele é o Deus da vida. Mais do que isso, Ele tem vontade independente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é eterno.
Estas são características inerentes de Deus. Ao mesmo tempo que Ele age, Ele também é. Ele age com todo o poder. Não somente porque Ele age assim, mas porque Ele é assim. Agora, existem atributos comunicáveis de Deus. Nós vamos ver, pode passar por gentileza. Esses atributos comunicáveis de Deus é aquilo que Ele é, mas ao mesmo tempo aquilo que Ele dá a você a oportunidade de ser também. Preste atenção. Deus é amor, mas Ele comunica amor, a fim de que você receba este amor e retribua amor. Mais do que isso, Ele é graça e Ele age de forma graciosa comigo com você. Mais do que isso, Ele é misericordioso, longânimo, Ele é santidade, justiça, galardão e verdade. Agora, há um detalhe interessante nos atributos comunicados de Deus. Deus comunica amor automaticamente, para que você, uma vez sendo alcançado por esse amor, possa repartir também. Deus, Ele age de forma graciosa, Ele nos concede a sua graça, e ao conceder a sua graça, essa graça não é depositada em nossas vidas por acaso. Pelo contrário, Ele espera que você haja também com graça para com as outras pessoas. Você consegue entender? É por isso que a Bíblia chama de atributos comunicáveis, porque Deus comunica esses atributos a nós e nós somos responsáveis de comunicá-los a outras pessoas. Você consegue entender isso? É assim que funciona. Esse é o Deus que nós conhecemos. Mas ainda há outras informações que você precisa entender. Pode passar por gentileza. Deus é um Deus soberano. E quando você vai ao livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, e também a Daniel, capítulo 4, verso 35, você entenderá que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não está submisso a outros, ou a outras pessoas, ou a outros seres. Pelo contrário, Ele está acima de todas as coisas. A sua vontade é feita, não simplesmente porque Ele quer, mas porque Ele é Deus. Então, quando você se aproxima de Deus, do Deus que a Bíblia nos revela, você tem que ter em mente que você é servo e Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não tem como fazer uma inversão nesse quadro. Ele é soberano e está sobre todas as coisas. O que mais podemos entender sobre Deus? Pode passar por gentileza? A sua singularidade, principalmente dentro da dinâmica interna da divindade. Como acontece isso? Observe o que o texto nos diz. O Deus de Israel, ou melhor, Israel cria na existência de um Deus único. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase quanto à unidade de Deus. Essa ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno ou de uma trindade. E agora nós entramos num terreno um pouco mais delicado. E você, de repente, na sua mente, pode estar tentando entender o seguinte: como assim? A Bíblia nos apresenta um único Deus, mas o mesmo texto bíblico nos diz que esse mesmo Deus é três. Eu poderia aqui investir tempo suficiente para tentar fazer você entender como um Deus único é ao mesmo tempo três. Mas por que eu não vou gastar tempo com isso? Porque eu também não consigo entender. Simples assim. Como pode ser isso? Nós não sabemos. Mas o fato é que a Bíblia nos assegura que o mesmo Deus único é também triuno. Existe uma diversidade na unidade. Como pode acontecer isso? A nossa mente limitada, finita, nunca alcançará tal sabedoria. Mas não é porque eu não posso explicar que eu não posso crer. Pelo contrário, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Ao mesmo tempo, eu poderia dizer que a fé é a certeza daquilo que você não consegue compreender totalmente. Mas você sabe que é assim. Por quê? Porque queremos a Bíblia.
O estudo ainda nos coloca o seguinte, pode passar por gentileza, a pluralidade dentro da dinâmica da divindade, embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade interna da divindade. Isso você pode encontrar Gênesis capítulo 1, verso 26, no capítulo 3, verso 2, há variedade, referências distintas sobre o Espírito de Deus, sobre Deus e sobre o Filho, Jesus Cristo. A Bíblia nos assegura isso. Eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso de número 2. Vá ao Antigo Testamento e veja o que o texto bíblico nos apresenta. Gênesis, capítulo de número 1. Você vai ler comigo o verso 1 e o verso de número 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, a palavra diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como pode ser isso? Nós não entendemos completamente, mas cremos, segundo o texto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um único Deus. É assim que é. A Bíblia vai adiante, o estudo ainda nos apresenta outras questões. Pode passar por gentileza. Existe um relacionamento intrínseco entre as 3 pessoas da Trindade. Não há divergência, não há superioridade, não há litígio, não há problema, não há conflito. Ao contrário, há relacionamento entre as 3 pessoas da Trindade. E o estudo diz assim: não existe distância entre as pessoas da Trindade. Dentro da Trindade, todas elas são divinas e assim compartilham seus poderes e suas qualidades divinas. Por isso, quando você vai ao Novo Testamento, aquilo que soou como blasfêmia aos judeus do primeiro século, hoje nós entendemos como sendo verdade plena. Em determinado momento da história terrena de Cristo, ele se apresenta como Filho de Deus. E no contexto judaico do primeiro século, você dizer que era filho de Deus era uma blasfêmia. E por que era blasfêmia? Por um motivo muito simples. Quando você diz, ou quando você lê no texto, que alguém se diz ser filho de outro, ele está dizendo, em outras palavras, eu sou igual ao meu Pai. Você consegue entender? Então, quando Cristo declarou ser ele filho do Deus Altíssimo, em outras palavras, ele está dizendo: eu sou igual ao meu Pai. E se meu Pai é Deus, eu sou Deus. Quando você vai ao livro de João, do capítulo 1 até o último capítulo do livro, a tônica é uma só: Jesus revelando Deus e tentando fazer o homem entender que ele é Deus. Ele é Deus. Esse era o grande problema, essa era a grande dificuldade. As pessoas não conseguiam compreender, não porque elas não conseguiam crer que existia uma trindade na divindade, não por isso. O Antigo Testamento já os ensinava sobre isso. Mas eles não conseguiam entender que aquele homem que falava com eles era, de fato, o Filho de Deus. Esse é o grande problema. Cristo é Deus. Vamos adiante. E o estudo coloca o seguinte: o Pai aparece, ou ele atua como sendo a fonte da divindade, como sendo a fonte da criação, a fonte de tudo. Ao mesmo tempo, o Filho ministra como mediador e o Espírito Santo atua ou realiza a sua atuação ou a aplicação dos planos de Deus. Quando você vai à Bíblia, principalmente ao Novo Testamento, você encontra de forma muito clara e evidente todos os seres da Trindade agindo de forma plena e completa.
Assim como Deus é apresentado como Deus Supremo, o Filho também é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Todos eles. Todos eles. Não há distinção, diferença. Não há hierarquia de inferioridade. Pelo contrário, a única hierarquia que o texto bíblico nos apresenta em relação à Trindade é funcional. Cada qual tem a sua função no plano da redenção. Qualquer outra diferença não é apresentada pelo texto bíblico. Mas o estudo ainda vai adiante e ele diz o seguinte, pode passar por gentileza? O estudo coloca que toda a Trindade, toda ela, sem distinção, sem diferença, sem mudança, toda ela está empenhada em realizar algo por mim e por você. Que algo é esse? O estudo diz assim: na cruz a Trindade demonstrou a maior revelação de altruísmo, foi aquela a nossa mais elevada revelação de Deus. Da cruz, Deus proclamou o amorável convite que nos dirige. Devemos reconciliar-nos com Ele, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente ou o vosso coração em Cristo Jesus. Isso está escrito em Filipenses capítulo 4. Você conhece o texto? O fato é que Pai, Filho e Espírito Santo estiveram presentes na cruz do Calvário, a fim de dar a mim e a você a oportunidade de recebermos perdão, graça e misericórdia. Esse é o grande plano. Essa é a grande ação da Trindade na minha e na sua vida. Esse é o grande convite. Essa é a oportunidade que Deus dá. Eu e você precisamos crer que Deus Pai está agindo e agindo por toda a história, a fim de dar a você e a mim uma oportunidade de salvação. Como foi feito isso? Jesus Cristo veio ao mundo na qualidade de Deus para morrer no meu e no seu lugar. E hoje o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. A Bíblia diz que se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. O Espírito Santo está falando a nós enquanto ainda há tempo, e você precisa crer. Mas, Vitor, você pode dizer: eu não consigo entender todas as nuances, todos os detalhes que permeiam a doutrina da Trindade. E eu quero dizer a você, pode ser que você passará toda esta vida, e com certeza passará, e ainda não compreenderá. Mas Deus está te dando a oportunidade de você ir para o céu, ser salvo, ter os seus pecados perdoados, mas passar a eternidade com Deus. E lá nós teremos a oportunidade de entender aquilo que aqui não entendemos. Você consegue entender? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Creia na palavra de Deus e naquilo que ela nos ensina. E nós, pela fé, seremos salvos. Nós vamos cantar um hino agora. E após cantarmos este hino, eu quero convidar você para juntos fazermos uma oração. Ok? Será projetado um hino, nós vamos cantar juntos e depois faremos então uma oração.
você que está nos acompanhando em sua casa, de repente no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja, nesse momento eu quero convidar você a crer nesse Deus que pode fazer todas as coisas. Mais do que isso, quero convidá-lo a participar conosco de uma oração. Você que está na sua casa, como o seu fronte, aqueles que estão conosco nesse momento, coloque-se em pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado porque através da Tua palavra o Senhor se revela a nós, através da natureza da prova de que o Senhor é Criador, através do cuidado e da proteção que o Senhor dispensa a nós, o Senhor prova que o Senhor tem cuidado e amor por cada um de nós. Muito obrigado por tudo isso. Obrigado porque no passado o Senhor nos trouxe à existência. Obrigado porque ontem, como hoje, o Senhor revela o seu amor. E porque hoje, de forma mais especial, podemos ouvir a Tua voz através do Espírito Santo de Deus falando aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Ajuda-nos a crer que o Senhor é Criador, mantenedor e, sobretudo, perdoador e resgatador de cada um dos seus filhos. Onde quer que cada um de nós estivermos, independente de qual seja a nossa condição ou realidade neste momento, alcança cada um de nós, concede-nos o Teu perdão e prepara-nos uma semana de vitória. Abençoa a Tua igreja, que aqui está presente, bem como todos aqueles que nos acompanham via a live que está sendo apresentada através do Facebook. Aonde quer que eles estejam, aqueles que agora nos ouvem ou aqueles que ouvirão essa mensagem de forma posterior, que a todos o Senhor estenda a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu santo poder. Te pedimos essas bênçãos, não porque haja mérito em nós, mas oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana em Cristo e que o Senhor possa acompanhar agora de volta à sua casa e te dê uma semana de vitória. Amém.